Boa noite a todos. Abram no livro de 1 Reis, no comecinho, espere que eu vou fazer uma pergunta antes aqui. Vamos aprender com este livro. Deixa eu fazer uma pergunta para a maioria aqui. Pense bem antes de responder, se alguém quer ser ousado e responder. Se Deus perguntasse para alguém aqui o seguinte: faça-me um pedido e eu vou te conceder, o que você pediria a Deus? Pense bem. Por quê? Por quê que este caminho da fé hoje na palavra de Deus, esse caminho que se tem Jesus Cristo como Senhor de nossa alma, que essa fé é conhecida como fé evangélica, para as pessoas entenderem que se ela não entender os propósitos de Deus para com ela, ela não será bem-sucedida no mundo espiritual, na comunhão com Deus, nas vitórias que ela tem que ter enquanto está aqui neste mundo, com a ajuda divina. Alguém pensou o que pediria a Deus? Se Deus dissesse para você: faça-me somente um pedido. Quem tem um pouco de sabedoria vai pedir, ou fazer um pedido realmente, que venha glorificar a Deus na vida dela. Quem se arriscaria a dizer o que pediria? Deus, Ele deu esta chance, Deus deu esta oportunidade para um homem fazer o pedido. Nós vamos ler agora. Deus apareceu para esse homem num sonho. Sempre lembrando, Deus usa também os sonhos como linguagem, como meio de se comunicar com os homens. Mas nem sempre todo sonho é Deus falando alguma coisa. Mas o sonho é um dos veículos que Deus usa para se comunicar com o ser humano. Por quê? Porque o sonho também tem uma linguagem, que não é essa expressão tomada de som que flui dos nossos lábios. Porque o sonho é uma linguagem no nosso espírito, em nossa consciência, e Deus conhece muito bem o caminho e como penetrar e falar de uma maneira em que o homem entenda. Ele, num sonho, então, ele fez essa pergunta para um homem. Para um homem. Pede-me o que queres, que eu te dou. Vamos ver o que ele pediu. Capítulo 3 de 1 Reis. E o versículo de número 5. Em Gibeão, Gibeão aqui era a cidade dos tronos, a cidade real dos hebreus, da realeza. Em Gibeão apareceu o Senhor, aqui é o Senhor Deus, a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhes Deus: pede-me o que queres, que eu te dê. Amém? Pede-me o que queres. Veja bem o que você citou aqui, o que você pediu. O que é que Abraão pediu? O verso 9 diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo. Fala sabedoria em alguma Bíblia? Não. Mas é compreensão, é luz, conhecimento, sabedoria. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Paramos um pouquinho. O que é que Abraão pediu então? O que alguém citou aqui: conhecimento, sabedoria. Você está me entendendo?
É o que ele pediu. Por que que ele escolheu certo? Salomão era filho do falecido rei Davi. Davi foi um homem amado por Deus também, que também cometeu erros, mas sabia corrigir os seus erros. Uma das grandes vantagens do homem não é ele nunca ter errado, mas é quando errar, saber ir para o caminho da correção. A Bíblia nos diz: aquele que confessa suas transgressões e abandona elas, alcança de Deus perdão, misericórdia. Então nunca se julgue sábio ocultar erros ou fraquezas. Isso não é sinônimo nenhum de sabedoria, mas é loucura. Então, existem maneiras sábias de você atrair a mão de Deus para te favorecer. Salomão, então, ele conheceu o andar do pai antes de falecer. O pai foi o rei Davi. Ele soube a maneira que o pai andou para governar o reinado por luz de Deus também. E é claro, a semente do conhecimento de Deus estava plantada no coração do jovem Salomão. Como Deus tinha um plano na vida do jovem Salomão, o Senhor Deus, num sonho, achou por bem tanto testar a sua pessoa, como também começou a revelar-se a ele, concedendo a ele uma única oportunidade. É sempre bom lembrar, muitas vezes a história de uma pessoa é mudada em uma única oportunidade, que ela não deixa passar despercebido. É muito importante a pessoa entender isso. Por que Salomão pediu sabedoria, coração compreensível? Porque ele teria em suas mãos o cargo, o poder de governar um povo. E ele sabia que ele não poderia governar um povo com a sua própria capacidade, com o seu conhecimento humano ou com a sua experiência de vida. É muito bom entendermos que há muitas pessoas desse mundo que querem ser abençoadas, mas a arma que usam, ou querem ter sucesso na vida, querem ser bem-sucedidas, mas a arma que usam é simplesmente a confiança em sua força própria, em sua experiência do mundo, em alguma experiência de vida, enquanto muitas vezes isso até contribui para algumas vantagens, mas não é tudo. Então Salomão pediu sabedoria, conhecimento, capacidade de discernir as coisas, de compreender as coisas, visando o quê? Nem sequer visou o particular dele. Ele falou uma linguagem que Deus deseja ouvir de todo homem aqui na terra que quer servir a esse Deus. Ele se preocupou com o povo de Deus, com a alma do povo, com o próximo dele, dizendo: Deus, eu preciso ter condições, eu preciso ter sabedoria para governar bem esse grande povo que é teu. Não esquecendo o seguinte: quando você vem para este caminho da fé no Senhor Jesus agora, o Senhor Deus também quer te usar. Você é precioso nas mãos dele. Você não pode se auto-julgar como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que porque errou muito não tem mais jeito. E é muito importante você comparar a tua vida, mesmo que o passado foi dos piores, a uma nota de real. Se eu pegar aqui nas minhas mãos uma nota de R$100 e amassá-la e jogar no chão e perguntar se alguém quer juntar, todo mundo vai dizer: eu junto. Por que você vai dizer que junta? Porque você sabe que mesmo amassada, ela ainda tem valor. Se eu pegar ela e sujar, você vai perceber, no momento que eu perguntar se você aceita aquela nota, mesmo assim alguém vai levantar a mão e dizer que aceita, amassada ou suja. Por quê? As pessoas compreenderão que o valor dela não estará por estar amassada ou suja, mas sim pelo poder de compra que ela tem. Então as pessoas sabem que o amassada, o sujo, o rabiscado, aquela nota ainda tem valor. O ser humano diante de Deus, por mais que o diabo, o pecado, o mundo, droga, vício, prostituição, amassou a vida dele, é bom que ele entenda que para Deus ele ainda tem valor.
Então, quanto mais quando você realmente se converte a Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele, você precisa entender que quando este pacto é feito de verdade, agora mesmo que você estará como uma pessoa de um grande valor, ainda a ser usado nas mãos de Deus. Mesmo com os traumas, com um passado triste, cheio de erros, por mais que o mundo já te descartou como uma mulher sem valor, como um homem sem valor, quando há o arrependimento, quando há a busca desse Deus, esse Deus vai dizer para ti que, mesmo que o mundo te descartou como uma nota sem valor, Deus diz: para mim você ainda tem valor. Por isso eu enviei o Salvador do mundo, porque eu olhei para o mundo e vi que o mundo me interessa, por mais que todos haviam se extraviado. Mesmo assim, Jesus nos comprou, não com a nota de 100 amassada, mas com a sua própria vida, derramando o seu sangue por nós. Por isso que vale a pena crer e servi-lo. Então, quando a pessoa vem para o caminho da fé, o Senhor Deus tem um propósito. E o Senhor Deus quer que você, nesse caminho agora, sempre lembre uma coisa. Há muita propaganda hoje em dia, pela mídia, por igrejas, que promete fazer tudo na tua vida, que vai fazer não sei o quê, que não sei o quê. Mas preste bem atenção. O plano de Deus, não que Deus não faça. Deus faz, eu sei que faz, mas há coisas que Ele faz no tempo certo, do jeito dele. Precisamos entender que esta chamada para a fé em Cristo é com propósito. Se o Senhor Deus te deu a oportunidade, está te dando para você estar aqui, tem vindo, para que você conheça a vontade dEle, o propósito de Deus para ti é bom. É bom. Além da salvação, há outros propósitos que Deus tem para a tua vida. Agora, é preciso que nós entendamos também que os nossos pedidos para com Deus, para serem respondidos, eles precisam entrar em linha com o pensamento de Deus. E quem está mais interessado na salvação dos homens na face da terra é o próprio Deus. O próprio Deus se interessa. Só que esse Deus não pode executar a salvação no meio dos homens se Ele não tiver na terra homens para serem usados por Ele. Ele amou o mundo, de tal maneira, diz a palavra dele, em João 3,16, mas não ficou pelo amor. Ele não ficou lá do trono olhando o mundo e amando o mundo se desgraçando. Ele enviou quem? Um Salvador, homem, o Filho do homem, para pregar, morrer e falar para o homem, com o homem. Então a obra de Deus, ela não é somente em palavras, mas em ação, por homens para salvar homens. Quando Deus encontra estes homens que estão dispostos a salvar outros homens mediante o conhecimento da verdade, esses homens podem esperar que toda providência para a sua vida na área emocional e material, Deus proverá, porque será o tipo de oração, de comportamento que entra em linha com a vontade de Deus. Salomão pediu o que então? Capacidade para mexer, para governar, para ajudar o povo sem conhecimento de Deus. Aí olhe o que é que Deus disse. Verso 10 ali, capítulo 3 de 1 Reis, versículo 10. Estas palavras agradaram a quem? Ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Amém? Meus irmãos, quando a gente anda diante de Deus da maneira correta, e quando pensa-se como Deus pensa, os favores mesmo temporais
que é o conforto material, o conforto emocional, ele chega até a pessoa de uma maneira automática, de uma maneira que não causa tristeza, porque quando Deus dá algo, Deus não vai dar nada que venha prejudicar o ser humano. Por que hoje em dia pessoas estão se revoltando contra Deus? Vou dar um exemplo. O Salomão podia ter pedido aqui muitos anos de vida. Mas eu te pergunto uma coisa. O que adiantaria você viver muitos anos neste mundo, mas sofrendo? Quer dizer para vocês que nem sempre é bom viver bastante. Nem sempre é bom viver bastante. Quem tem uma vida, de um modo geral, folgada, boa, satisfatória de um modo geral, até desfruta de certas regalias que o mundo oferece, mesmo com seus 80 anos de vida ou 90. Mas eu pergunto uma coisa, mas até onde vai este conforto? Um dia acaba. Mas vamos supor que Salomão pedisse, eu quero viver 150 anos. Mas não ter capacidade, discernimento para usar os 150 anos. Porque tem pessoas que se você entrevistar, ela pode dizer assim, eu tenho 90 anos de vida. Agora, foram 90 anos, ou melhor, vamos colocar da fase da juventude, foram 75 anos de sofrimento. Eu nunca soube o que foi felicidade em minha vida. Tem pessoas assim. Tem mulheres idosas que, se olharem para trás, vão dizer assim, eu tenho 40 anos de casada, mas nunca fui feliz com o meu marido. Qual foi a razão da infelicidade? Falta de sabedoria de ambos. Planejaram o casamento, mas não planejaram como viver muitos anos juntos. Não tiveram discernimento nem capacidade para poder compreender o que é uma vida a dois. Então, nem sempre viver muito é lucro. Salomão pensou, eu não vou pedir muitos anos de vida, porque eu posso não saber levá-los. Deus me deu a oportunidade de fazer um pedido, e vamos supor que ele pedisse 200 anos de vida, mas eram 200 anos de tribulação, ele ia se lembrar numa manhã e dizer, que péssima escolha que eu fiz. Agora tenho que suportar os 200 anos de vida que Deus me deu, mas com sofrimento. Não vale a pena. Não é verdade? Não vale a pena. Deus disse, tu não me pediu riquezas. Por que uma pessoa pode pedir riqueza? Vamos supor que você está sonhando com a prosperidade material. Eu te pergunto uma coisa. Quais benefícios trarão para o reino de Deus se você ficar rico do dia para a noite? Será que alguém aqui sem capacidade de governar um certo valor financeiro, será que se você hoje colocasse na mão R$1 milhão, será que você permaneceria aqui dentro? Ou esse dinheiro te viraria a cabeça? É possível virar a cabeça. Porque há pessoas que elas não sabem governar certos valores. Há pessoas que elas se perdem no conforto material. Há pessoas que elas até têm, mas para alguns serve de desgraça. Nós sabemos disso. E Salomão também pensou, para aí, vou pedir riquezas, mas se essa riqueza acabar me levando por caminhos aventureiros, isso é a minha desgraça. E se eu não souber administrar essa riqueza, vai ser o meu fim. Uma outra coisa que Deus se admirou é que Salomão, mesmo que ele tinha inimigos que perseguiram o pai, tentaram matar o pai, ele poderia ter pedido a Deus, eu quero vingança contra os inimigos do meu pai. Eu quero que eles sejam mortos. Deus também percebeu isso. E Deus também disse, já que não pedisse vingança contra os inimigos,
E por que Salomão não pediu? Porque ele lia a Bíblia. Ele já lia a Torá, ele já lia os 5 livros do Velho Testamento. Ele já conhecia as leis de Deus. Ele já conhecia Deuteronômio, que fala que Deus diz: minha é a vingança. Eu mato, eu firo, eu faço viver. Ele sabia disso sobre Deus. Ele sabia que ele tinha que aprender a confiar em Deus. É por isso que quem não entende da Bíblia, quem não lê a Bíblia, não aprende pelas Escrituras, a tendência é fazer loucura, a tendência é escolher errado, a tendência é pedir errado. E é por isso que algumas orações a Deus não são respondidas, porque elas não são feitas em harmonia com a vontade de Deus. Nós temos claramente, lá em Tiago, abram comigo o Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia, lá diz por que algumas orações, alguns pedidos a Deus não são respondidos. E a razão lá é porque os pedidos seriam em benefício próprio da pessoa. E Deus quer que os pedidos sejam feitos de acordo à sua vontade, que o homem aprenda a falar a linguagem de Deus aqui na terra, para quando ele precisar ir orar ao Senhor Deus, realmente corresponder com ele. Lá em Tiago, perto de Hebreus, no finalzinho da Bíblia quase, lá no Novo Testamento, observe ali uma coisa sobre o pedir. O que é que a palavra diz? Tiago 4:4, né? Vai estar marcadinho. 4:3. Na verdade, dá para ler o versículo todo, o texto todo. Vamos ler a partir do verso 1, porque aí complementa todo. Todos encontraram? Aqui é para quem anda revoltado contra Deus, porque pede, não alcança resultado. Está tudo ruim na vida, o casamento, o namoro, a empresa, enfim, está tudo, o carro só quebra, está tudo errado. Ele não entende por quê. Aqui explica por quê. Tiago capítulo 4, versículo número 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É quem anda revoltado em casa, com a vida. Da onde é que vem essas guerras, contendas, essas broncas? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, Os prazeres dentro do homem querem ser concretizados e não são. Aí cria uma revolta. Muita gente anda revoltada com a vida, com ela própria, e causando problema onde está, por prazeres não correspondidos. E o Senhor Deus não tem obrigação de corresponder com prazeres que vai terminar de afundar o ser humano. Porque o ser humano quer pegar atalho para conquistar o coração de Deus. É por isso que hoje o que é falso está assim, igual pé de galinha em sopa de pobre. Porque o que mais o povo procura hoje é o caminho fácil. Uma igreja que ele chega lá sem perguntar como está e promete a ele riqueza, promete a ele um bom casamento, promete a ele um bem-estar, promete fazer dele um empresário, promete tudo. Mas nem sequer mostrar para ele o que é que Deus quer na vida dele. Nem sequer quer dizer para esse ser humano que Deus tem direito de tirar satisfação da vida dele. Não é apresentado isso. E as pessoas então andam na guerra, porque os prazeres, os sonhos não se concretizam. Cada um que frequenta aqui tem observado que eu procuro levar vocês para este livro. Toda igreja que nega o ensino como está aqui, não entre, não dê um centavo, porque eu torço que todo falso ensino venha falir, quebrar, e que os falsos pregadores sejam presos e peguem uma sentença longa, porque não são dignos do ar que respiram e de usar o poder de Deus contra o próprio Deus para enganar o povo. Eu tenho uma posição formada que ninguém me muda. Eu sou contra o que é falso, eu sou contra a falsa doutrina, eu sou contra a falso pregador. Procuro esclarecer da melhor maneira possível, porque eu quero morrer salvo. Eu quero chegar diante de Deus com as mãos limpas e dizer para Deus: Deus, o dom que tu me deu, a revelação que tu deste a mim, eu usei de uma maneira correta, sincera e justa. Ah, mas o pastor tal, a igreja tal, promela é assim. Problema deles. Vão prestar conta um dia que fizeram o ser humano tão precioso de Deus e para Deus, como uma marionete, como uma chacota. Desprezaram o ser humano, menosprezaram, subestimaram, como pessoas que eram racionais, capazes de discernir
o que é certo e o que é errado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela entendida, essa doutrina sobre Deus entendida, só dá sucesso ao homem, só dá bem-estar ao homem. Então, quando as pessoas não têm a correspondência do que pensam e o que gostam, e o teu prazer também tem que estar em harmonia com Deus. Não vamos pensar que você tem um prazer assim, vamos supor um homem aqui. Meu maior prazer é que se a lei de Deus permitisse eu ter umas 3 mulheres. Tu vai morrer com esse prazer. Tu vai ser uma pessoa revoltada, a não ser que esse prazer seja curado e tirado. E só pode ser do capeta. Então o Senhor Deus tem prazer que Ele não vai responder. O meu maior prazer é que um dia eu possa comprar um carro novo do ano, para que eu possa passar na frente do meu vizinho e dar uma buzinada ainda. Porque quando ele comprou o dele, nunca me deu uma carona. Isso é vingança. O Senhor Deus não tem obrigação de responder o teu pedido. Vocês estão me entendendo? Então nem todo prazer vai ser respondido. E o teu sentimento, ele tem que estar em harmonia com Deus. Então forma guerra. Né? Quantas mulheres em casa pegam o marido, coitado, se ele é mais miudinho do que ela, e surra ele? Porque o que ele ganha, o que tu ganha? Mas antes eu ter ficado na casa da minha mãe, porque quando eu estava lá, pelo menos eu comprava meu sapato, minha joia. Agora eu estou aqui, faz 3 meses já com o mesmo sapato. Eu passo na loja, dá até vergonha. E o coitado do maridinho soa, coitado. Fazer o quê? É o jeitinho dele, tadinho. E a mulherzinha pega o marido, coitado, desossa no coitado. Já vai trabalhar atribulado. Estão me entendendo? Vamos pedir corretamente a Deus, né? Esperar o tempo, raciocinar. O verso 2 diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Ainda quando pede no verso 3, pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedi mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Estão entendendo? Por que Salomão pediu corretamente? Ele podia de imediato, Senhor, me dá riqueza. Me dá riqueza. Não é verdade? Podia. Mas Deus queria que a vida de Salomão glorificasse a Deus. O que você tem financeiramente, no lado material, a tua casa, o teu carro, a tua roupa, ela exalta, ela glorifica a Deus? O carro que você tem simplesmente é usado para satisfação pessoal, ou você já fez um teste de colocar dentro do teu carro uma pessoa que não tem um carro, dá uma caroninha a ela, e você já olhou para esta pessoa que não tem condição de ter o carro por enquanto, e deixá-la em sua casa, e você, quando vir embora, dizer: Jesus, obrigado por esse carro que tu me deu, porque eu fiz um favor por uma ovelha tua. Isso glorifica a Deus. Mas se eu tenho uma condição, não, olha, eu tenho que eu suei, quem querer que vai suar que nem eu. Vocês estão me entendendo? Tem pessoa que pensa assim. Não glorifica a Deus em nada. Ela tem, mas não glorifica a Deus em nada. O prazer próprio. Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu assim, com as 2 mãos fechadas. Quando foi? Não? Como é que ele morreu? Mão aberta. Dizendo: eu estou doando a mim para a sociedade. Está me entendendo? Se você deseja ser uma pessoa bem sucedida, nunca confunde sucesso por ter um emprego bom, porque tem um emprego bom, tem lá uns 50 mil reais no banco, ou 100, já acha que está com a bola toda. Mas é bom que entendamos que um conforto material não, conforme mal usado, não glorifica Deus em nada.
Eu conheço pessoas que vieram para a igreja evangélica, a vida toda estribuchada, como se diz. Perderam tudo. Começou a buscar Deus, foram sendo libertos dos hábitos, dos vícios, a pensar corretamente. E foram sendo erguidas pelo poder de Deus. E vinham, conheci pessoas que entraram no meio cristão, sem condição de pagar uma passagem do ônibus. Mas foram temente a Deus, buscando a Deus, confiando, se ergueram financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, de possuir até um bom carro. Mas quando compraram um bom carro, meus irmãos, acabou a fé. Só queria passear nos parentes lá de Uruçanga, de Tubarão, de Araranguá, ir lá para os domingos para tomar um café com biscoito, com pão de casa, e chegava lá às 4 da tarde, ficava até às 10, aí não dava tempo de vir um culto, e sempre uma desculpa, não venho hoje, não vou amanhã. Quando vê, acabou a fé do homem por causa de um carro. Mas tem aquele que quando possui as coisas, não, para aí, opa, vou dar um brilho no meu carrinho, que hoje eu vou ao culto glorificar o meu Deus, não posso perder esse horário, porque hoje eu vou na casa do meu pai, vou lá agradecer pelos benefícios que ele me fez, já vou aproveitar, passar na casa daquela irmãzinha, irmã, dar a volta com o meu carrinho por lá e levar comigo, e vou levar até a casa do meu Senhor. Estão me entendendo, meus irmãos? Isso é pensar como Deus. Você sabe por que eu prego sobre essas verdades? Pelo seguinte: porque eu, desde quando eu me converti, quem está me conhecendo agora, é muito fácil os de fora falar, esse pastor é ladrão, é pastoreca, é vagabundo. Deixa eu falar o que é. Se é que eu não falando, eu não sei, mas estou dando um exemplo. O povo hoje fala muito mal das pessoas, já não é? Daqui a pouco você vem para a fé, busca a Deus, vão falar mal de ti também. O mundo é diabólico, meu. Eu aprendi com Deus. A primeira coisa que eu fiz quando eu conheci a fé em Cristo foi trocar os valores. Parei com a batalha e a busca desenfreada no lado material, porque eu pensei, para aí, Deus se revelou para mim, não posso perder esta oportunidade. Vou investir neste princípio de revelação para ver até onde eu vou chegar, para ver o que Deus tem mais na frente para mim, e foi o que eu fiz. Não estou aconselhando que você deve parar de trabalhar. Eu tive condição para isso. Para dar tempo para mim mesmo. Para poder me aprofundar mais no conhecimento de Deus. E para poder fazer as coisas de maneira que Deus pudesse se agradar. A coisa mais interessante. A época que eu menos trabalhei. A época que eu menos me envolvi o meu tempo na batalha material. Foi a época que mais eu ganhei dinheiro. Vocês entendem isso? Mas sabe por quê? Porque eu priorizei a palavra de Deus em termos de conhecer, em termos de saber andar, em termos de valorizar o que Deus tinha para mim, tem para você. E ter justamente o discernimento de me conduzir para que eu não pudesse perder a salvação encontrada em Cristo, que tem tantos perdendo hoje. Tem bares aí que você hoje passa, eu tenho visto, pessoas que outrora eu as vi com a Bíblia, glória a Deus, aleluia, agora tudo drogado de novo, na cachaça de novo, na prostituição de novo. E eu penso assim, não tiveram sabedoria e nem investiram neles próprios, perderam o maior presente que o céu deu a eles, o conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, quando nós aprendemos a honrar Deus, Deus nos honra. O que é que ele fez com Salomão? Salomão, eu vou te dar sabedoria porque tu pediu corretamente. Como nenhum outro terá, como tu terás. Rei nenhum terá o coração sábio como tu vais ter. Vê que ele governava em Israel. A Bíblia registra, tem registro bíblico, que rainhas da Etiópia, país de fora, vinham até o lugar onde Salomão governava para simplesmente ouvir as suas palavras. E quando começavam a conversar com Salomão, caía o queixo das rainhas e elas diziam:
me falaram só a metade a teu respeito. Ele resolvia questões difíceis. Ele respondia as coisas, impressionava as pessoas. E o reino dele foi de sucesso. Ele governava inspirado pela sabedoria vinda de Deus. Riquezas, Deus disse, vou te dar tanta, porque eu sei que tu és um homem que a riqueza não faz tu perder a cabeça. Muitas vezes na igreja, na comunidade, muitas vezes até um namoro mal sucedido faz a pessoa perder a cabeça. Quantas pessoas simplesmente uma decepção na vida, que ela ou a pessoa ao lado foram a razão do problema. Aí já sobra para o pastor, para a igreja. De que maneira? Não vou ouvir mais porque não adianta. Quer dizer, coitado do pastor nem sabe do seu problema. Coitado dos outros irmãos em Cristo, nem sabe do seu problema. São culpados, sentenciados e condenados, sem direito de defesa, e pelo menos ser ouvido do que aqui ouvi. Então Salomão era um homem que sabia escolher corretamente. Ele pensou, se eu tiver sabedoria, eu vou saber escolher a mulher certa, vou saber como andar diante de Deus, vou saber como governar o povo de Deus, a minha vida não será um fracasso. Porque ele conhecia a Bíblia que diz que a sabedoria protege ou serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. E é verdade. O dinheiro, ele dá um certo descanso para o ser humano. O dinheiro, ele dá um certo conforto. Ele não é tudo. Mas a sabedoria também, ela dá uma boa estrutura para muitas pessoas. E eterniza, na verdade, certos padrões que ela adere, recebida de Deus. E muitas vezes, certos valores vêm até nós, e nós perdemos porque não sabemos manipulá-los. Quantos matrimônios foram dissolvidos? E hoje a pessoa olha para trás e diz assim, por que eu não tive sabedoria para agir com ela ou com ele? Por que eu agi daquele jeito? Vem um arrependimento pesados depois. Não é à toa que a própria Bíblia diz que a mulher sábia, ela constrói, edifica a sua casa, mas a louca com a própria mão destrói. Então não é só para a mulher, é para o homem também. Tem homem que a loucura dele desgraça o matrimônio. Tem homem que por agir errado desgraça a família. Os filhos sofrem, a mulher sofre, o sogro sofre, a sogra sofre, por loucura do homem ou da mulher, não é verdade? Então, tem muitas coisas que seriam melhores se o ser humano tivesse sabedoria para agir, para coordenar as coisas. Então você que veio para esta fé, é muito importante, onde lemos aqui no verso 3 de Tiago 4, pedis não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes com vossos prazeres. Aí o verso 4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem compromisso com o inimigo dele? Não, de maneira nenhuma. Por que o ser humano sofre? E sofre e morre, né? Eu já vi, antigamente, agora tá demais, mas assim que pouco se via um travesti em Criciúma, eu conheci um que era chamado de Grete. Não sei se aqui alguém ouviu falar na época. O corpo dele, ele se transformou tanto que no andar ficou uma mulher. Ele teve até na época aquele programa do Bolinha, lá dançando e se requebrando. Mas Jesus Cristo não teve lugar na vida dele. Não teve lugar na vida dele. Eu, quando soube e percebi que ele sumiu da cidade, eu fui informado que ele estava doente. E ele morava nesta época aqui perto do pastifício antigo aqui é Fio de Ouro que chama, né? Perto da Cesac, padrão antiga Cesac, por aí. E fui visitar o rapaz. Eu me assustei, eu até filmei depois, tirei a filmagem fora. Ele não era um ser humano, era um esqueleto coberto de pele. A AIDS matou ele, com 25 anos de idade. Isso é falta de sabedoria, falta de temor a Deus, um caminho que escolheu. Como diz a própria Bíblia,
Há caminhos que para o homem são prazerosos, parece bom e direito, mas o final é o caminho da morte. Foi o que ele escolheu. Por que ele escolheu? Mas o mundo aceita. Mas o mundo diz que é normal ser gay, é normal se relacionar homem com homem, mulher com... É normal, o mundo faz, todo mundo faz. Isso é uma opção. Mas Deus condena. Nos últimos dias de sua vida, a mãe dele, e enquanto ele também podia caminhar um pouquinho, foram procurar em alguma igreja. Mas ele não queria, na verdade, Deus, sabedoria para agora servir Deus. Ele queria, era a cura do seu corpo e provavelmente para voltar de novo à prostituição. Deus não correspondeu com o seu desejo. Agora, uma coisa eu sei. Se você é uma serva de Deus, ou um servo de Deus, que ficar doente, você vai continuar doente se querer. Se querer. Porque se aprender a honrar Deus, servir Deus, querer ser um instrumento na mão de Deus, o Senhor Deus não tem vantagem nenhuma em ter instrumento inválido. Ele vai ver o teu coração e vai dizer, a minha serva, o meu servo, quer saúde, para poder visitar aquelas almas sofredoras. Aquela serva, aquele servo quer um carro para poder buscar almas e visitar almas. Ele quer um carro para exaltar o meu nome. Ele quer uma condição financeira melhor para poder realmente me servir melhor, para não passar fome, porque eu disse, Deus vai dizer, eu prometi que o justo não pede esmola. Então, Deus vai corresponder com o ser humano dentro da palavra dele explicada. Então, quando eu quero favores, saúde, dinheiro, qualquer prazer momentâneo, que não dá lucro nenhum para o céu, mas pelo contrário, há certos comportamentos que dão prejuízo para a sociedade. Quantos filhos ou filhas que são um problema na família? Quanta família sofre pelo filho drogado, a filha, ou a esposa com o marido bêbado? Tem pessoa que é um tremendo problema para a família e para a sociedade. Agora, quando ela quer ser uma bênção para a sociedade, na mão de Deus, meu irmão, você terá Deus como amigo, não como inimigo. É isso que é ser igreja, é isso que é amar Deus, é querer se preocupar com essa sociedade caída, pervertida, porque Deus as ama, Deus quer salvar, Deus quer libertar, mas precisa de mim e de você como instrumento de suas mãos. Vou mostrar para vocês uma reunião que houve no céu, e qual foi a conversa que teve no céu. Abram comigo Isaías capítulo 6. Como o céu se preocupa com a sociedade. E é o segredo de você ter uma vida bem sucedida. Pensar da maneira que Deus quer que você pense. Isaías capítulo 6. Olhe a revelação que o profeta Isaías teve de uma conversa, de um encontro que houve no céu. Isaías capítulo 6. Posso ler? Versículo número 1. Diz assim o profeta: no ano da morte do rei Uzias. Esse Uzias aqui foi um rei bem sucedido. Eu vi o Senhor, ele dizia numa visão, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Aqui é no céu, como é que acontecem as coisas? Serafins estavam por cima dele, por cima de Deus. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Como pode seres celestiais diante de Deus cobrir o rosto? Por quê? Para vocês entenderem o quanto Deus é santo. Que os seres da sua presença não têm coragem de olhar diretamente para Deus devido à tremenda força de sua santidade. Estão ali para voar, se mover, adorá-lo, mas 2 asas tampam o rosto para não encarar Deus de frente. Imagina o teu estado quando morrer, como deve estar, meu irmão. Como Deus é santo. Como devemos melhorar a nossa vida dia após dia. Que nós temos um encontro marcado com Deus. É você e eu. Um dia a morte vai acionar esse encontro. Verso 3.
E clamavam, os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa lá onde Deus está se encheu de fumaça, que é da glória dele, a maneira que o profeta se expressou. Então disse eu, diz ele, porque ele teve uma visão, foi arrebatado até lá. Então agora ele fala dele. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Alguma Bíblia fala pereça, alguma coisa? Não. Estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, verso 6, um dos serafins voou para mim, diz ele, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Trindade falando no céu numa reunião, o Pai, o Filho e o Espírito. Quem vai na terra por nós? Disse eu, aqui é Jesus que se expressa pelo profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Deus: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Por isso que quando Deus veio ao mundo, na pessoa de Cristo, existiam os torrões fumegando. Eram as pessoas aguardando a redenção, a restauração de suas vidas diante de Deus. Mas percebe bem, atenção vocês ali, que houve uma reunião no céu preocupada com a terra. Quem vai? Quem há de ir por nós? O profeta, Jesus pelo profeta se manifestou: envia-me a mim. Por isso Jesus veio, para entendermos, meus irmãos, o quanto Deus se interessa pela alma do ser humano. Se cada um aprender a pensar como Deus pensa, que ser cristão é andar de acordo como Cristo andou, na perfeição seremos incapazes, mas a preocupação, o amor, o desejo de ver almas salvas como Jesus queria ver e viu, e está vendo. E quem prega, quem faz é você e é eu. Se você se envolver na causa de Deus, muitas coisas em tua vida serão mudadas. Muitas coisas serão mudadas. Muitas dores vão cessar. Certos desejos se realizarão. É pecado pensar em casar? Não. É pecado em ter dinheiro? Não. Só pense bem. Em que vai exaltar a Deus? Em que vai glorificar a Deus? Amém? Pense bem. Peça corretamente. Sirva a Deus de maneira correta. E muitos males terão que dar lugar ao bem-estar enviado por Deus. Deus promete uma coisa para nós encerrarmos. Vamos ler junto no Salmo de número 37. Aqui respalda o nosso ensino como segredo de obter de Deus os pedidos como resposta. Receber de Deus os prazeres dentro da vontade de Deus, uma vida boa de se viver. O Salmo 37. Posso ler, meus irmãos? No verso 4 em diante. Diz assim: agrada-te de quem? Do Senhor. E Ele, o Senhor Deus,
Vai fazer o quê? Satisfará os desejos do teu coração. Primeiro a Deus, depois a você. Amém? Primeiro procura agradar a Deus, para depois agradar o teu eu. As pessoas costumam dizer o seguinte: ah, mas eu sonho com isso. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas eu não sei o quê. E o Senhor onde é que fica? Verso 5. Entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele. E quem vai fazer o resto? Ele. E o mais ele fará. Se eu perguntar aqui se tem alguém que vem tentando realizar certos sonhos e desejos há tempo, eu sei que várias mãos serão levantadas. Vão dizer assim: realmente eu tenho lutado, e não tenho obtido sucesso nesses meus desejos. Faça diferente. Procure primeiro aprender e saber como agradar a Deus. O Senhor Jesus citou uma frase dizendo que ele sempre fazia o que agradava o Pai. Amém? Pode até ler isso comigo. Em João 8:29. E depois já podemos nos levantar e orarmos juntos em nome de Jesus Cristo. As pessoas hoje em dia buscam felicidade. É possível, se usar a fé de maneira correta. Usar a confiança em Deus, agradar esse Deus, para que a tua oração tenha força e poder de mudar as circunstâncias ao teu redor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 29. Posso ler? João, capítulo 8, versículo 29. Jesus disse: e aquele que me enviou está com quem? Comigo, com ele. Não me deixou só. Por quê? Porque eu faço uma vez ou outra o que lhe agrada. Sempre, amém? Este é o segredo. Agradar a Deus em tudo e sempre. Aí Ele nunca vai te deixar só. Ele nunca vai te decepcionar. Sabe por que os seres humanos com semblante triste, caído, infelizes? Isto é resultado de uma vida distante de Deus. Só isso, mais nada. Harmoniza o teu espírito com o de Deus. Aprenda a mesma linguagem. E a satisfação vai brotar espontaneamente desse semblante que ainda é duro. Mas o Espírito de Deus pode quebrantar. Pode pegar aquela brasa com a tenaz do altar de Deus e trazer aos teus lábios, como fez com o profeta Isaías. E passar a iniquidade aos teus lábios, pois a lei tem iniquidade nos lábios. Habita no meio de impuro lá, no meio de um povo, teus lábios impuros também. E a pessoa é contaminada. Pega a moda, se suja. Só o fogo do Espírito, buscado com fé em Jesus, fará a diferença em tua vida. Amém?